Mas aqui eu quero que você entenda isso. Então o paciente chegou com apneia, a gente vai fazer a placa? Não fazemos placa superior. Fazemos um aparelho de avanço mandibular ou um aparelho CPAP, né? Um aparelho de pressão de ar, dependendo do nível de apneia desse nosso paciente. Depois, o que a gente vai pensar? Tem que pensar nas orientações para o álcool, para o café, porque o café é estimulante também. O álcool, ele superficializa o sono, onde acontece o bruxismo em fases superficiais, e isso não pode acontecer. Beleza? Esse é o nosso caso de hoje do paciente com bruxismo e apneia, por exemplo. Mas temos um outro caso. Vamos pensar aqui que o bruxildo... Vocês conhecem o bruxildo? Esse é o nosso modelo. Nosso paciente modelo é o bruxildo. O bruxildo, ele tá com dor. Ele tá com uma DTM muscular. Dor aqui nos músculos masseter e temporal. Atenção, o que você vai fazer? Placa oclusal. Foi o que você aprendeu na faculdade. Tudo bem, eu também aprendi assim. Eu lembro de um primeiro paciente que eu atendi com dor, ele tinha era uma mulher, tinha dor de cabeça, e a gente fez uma placa oclusal, como a gente aprende. Eu lembro que eu confeccionei na faculdade, eu fiz toda a placa bonitinha lá de acetato com resina acrílica, deu um trabalhão. Fiquei várias sessões, né? Na graduação a gente demora bastante. Fiquei várias sessões, mas entreguei a placa, consegui fazer no final ali, né? Não foi o laboratório que fez, fui eu que fiz. Quem fiz. E aí, instalei, depois de 2 semanas, o paciente assim, e aí, como é que você tá? Blá, blá, blá. E o paciente veio assim meio frustrado e eu mais frustrado ainda porque o paciente não tinha melhorado. Assim, ele melhorou um pouco, obviamente, mas ele não estava 100%, sabe? E aí eu meio que fiquei assim de mãos atadas. Eu ficava, ixi, e agora o que eu faço? Só sei fazer placa oclusal? É a única coisa que na época eu aprendia na faculdade, na graduação. E foi aí que me despertou um pouco o interesse de estudar mais. Fiz mestrado, doutorado nessa área em específico, porque eu gostei tanto, né? E aí descobri que existem muitos outros tipos de diagnóstico, muitos outros tipos de tratamento. Então estava tendo uma falha aí no meu diagnóstico da cefaleia que esse paciente estava tendo e eu não conseguia observar. Uma falha no diagnóstico vai facilitar uma falha no tratamento também. E foi por isso que lá do meu mestrado, do meu doutorado, depois na época que eu criei o Centro de Dor, o Sem Dor, lá em Florianópolis, talvez você já conheça essa história, já contei algumas vezes aqui. E foi aí que eu criei esse método para organizar as coisas. E eu criei os nossos cards de diagnósticos. Olha que bonito. Temos cards para diagnósticos de artralgia, de bruxismo associado, de dor miofacial, deslocamento de disco para anterior sem redução, para cefaleias, para mialgia. Vem ao caso discutir isso aqui. A gente já abordou em jornadas, em treinamentos gratuitos, né? Mas dos mesmos criadores dos cards de diagnósticos, eu lancei agora, este ano, 2025, super atual, os nossos tcharam, cards de tratamento para facilitar a nossa vida. Eu tô aqui para facilitar. Porque existem várias condições e eu quero que vocês tenham um menu, um leque de tratamentos. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns deles, né? Então a gente tem lá agulhamento muscular, tratamento com bruxismo, quais são os medicamentos que potencializam o bruxismo, dispositivos interoclusais para as DTMs musculares, o que precisa fazer, outros tratamentos para bruxismo, terapia fisioterápica feita por dentistas e por fisioterapeutas, algumas técnicas aqui, orientações gerais que a gente passa para todos os pacientes de DTMs musculares, aqui é mais dos diagnósticos, como solicitar imagem, tá bem completo, eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, o paciente chegou com uma DTM muscular, não vamos entrar no caso de diagnóstico, talvez você já saiba disso, é preciso saber um pouco antes. Então o paciente chegou com um diagnóstico de uma DTM muscular do tipo dor miofacial, e vamos dizer que é com referência. O que quer dizer? O bruxildo tem uma dor aqui no temporal anterior.
E essa dor, ela espalha para a cabeça. É um ponto gatilho na temporal anterior que está espalhando para a cabeça. Está tendo uma referência para a região da cabeça. Isso é chamado dor miofascial com ponto gatilho com referência para outra região. E aí, o que a gente vai pensar em tratamento? Vamos usar os nossos cards de tratamento aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês esses cards completos. Olha só, esses cards, deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Eles foram pensados para realmente organizar a cabeça de vocês, né? Porque funciona assim na minha cabeça e aí eu quero que vocês entendam melhor desse jeito. Olha a nossa organização mental aqui. Existem tipos de bruxismo diferentes, né? Por exemplo, né, já que a gente falou de bruxismo. Em relação ao ciclo circadiano, bruxismo do sono e bruxismo em vigília. Ok, todo mundo já ouviu falar. Mas em relação à contração muscular, existe o bruxismo tônico e o bruxismo fásico. Tônico é aquele de apertar ou encostar os dentes. Bruxismo fásico é o de ranger ou bater os dentes. Antigamente isso era chamado de bruxismo cêntrico e bruxismo excêntrico. Hoje não se usa mais esse termo. E bruxismo misto, que tem os dois, tônico e fásico. Em relação aos fatores associados, aqui a gente tem o bruxismo primário e o bruxismo secundário. Em relação à idade, bruxismo em crianças e bruxismo em adultos, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Adultos é uma coisa, criança é outra coisa, tá bom? E agora, em relação às DTMs, quais os tipos de DTMs que a gente tem aqui, ó? Mialgia, dor miofacial, que eu acabei de falar para vocês, com espalhamento ou com referência. No caso aqui do Bruxildo, foi uma referência para outra região. Então, a dor passou para outra região, tá? Foi com referência para a cabeça, por exemplo. Temos os espasmos, as contraturas e as mialgias crônicas, que não é o caso aqui. O caso do Bruxildo é uma dor miofacial com referência. Esse é o diagnóstico. Deixa eu mostrar os outros só para vocês entenderem, ó. Tipos de neuropatias que a gente tem: episódicas e contínuas. Dentro das contínuas, neuroma, odontalgia atípica, pós-herpética e dor facial atípica. E dentro dos tipos de cefaleias, temos as 4 principais, que são as primárias, como enxaqueca, cefaleia tipo tensão, trigêmino autonômico e outros tipos de cefaleias primárias. E temos também cefaleias secundárias, onde eu destaco a 11, que tem muita relação aqui com a DTM. Cefaleia ou dor facial atribuída a perturbações do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, seios, dentes, bocas ou outras estruturas cranianas ou faciais. Muito legal, né? E tipos de doenças associadas com as DTMs e com o bruxismo, a gente destaca artrite reumatoide, fibromialgia, o lúpus, a síndrome de Sjögren e a síndrome da ardência bucal aqui. Beleza? Essa é a nossa organização mental para todas essas condições. E tem as DTMs articulares, que são vários tipos aqui. Não vem ao caso a gente abordar isso hoje, agora. E aí, a gente tem lá os diferentes tipos, medicamentos potencializadores do bruxismo, bruxismo em criança, o que você precisa saber do tratamento, os tipos, as opções de tratamento para o bruxismo, e aí a gente detalha cada uma delas, dispositivos, orientações, biofeedback, os aplicativos, quando o paciente tem dor, isso que eu queria mostrar, isso aqui, ó. Quando o paciente tem dor, ele tem bruxismo e tem dor também. Imagina que esse paciente está com dor, uma dor articular ou uma dor muscular. O que a gente pode fazer? Aqui, vou até mudar a tela para vocês verem melhor. Aqui a gente tem 5 possibilidades de tratamento. Isso aqui é um paciente com bruxismo e ele tem dor também. Aí ele tem uma inflamação, uma artralgia, uma inflamação articular, por exemplo. A gente pode pensar em 5 tipos de possibilidades de tratamento para o nosso paciente aqui. Ó, vamos destacar aqui algumas para vocês verem. Tratamento número 1. Orientações gerais e orientações do sono.
Anti-inflamatório não esteroidal, porque ele tem uma inflamação, uma artralgia, meloxicam. Crioterapia. Beleza, fizemos esse tratamento. Aqui, o paciente é liberado, vai para casa. Depois de alguns dias ele voltou com dor ainda? Opa, e agora? Você não vai mais ficar de mãos atadas. Eu já me frustrei na graduação de ficar com mãos atadas. A gente não vai ficar aqui. A gente passa a terapia número 2. Então aqui qual é a terapia número 2? Outras modalidades, como por exemplo o laser. E aqui, se tem o bruxismo, a gente vai fazer, aí nesse caso, uma placa estabilizadora. E nesse caso, nem é em primeira opção, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês